muita gente por aí, meu amigo Tanuri, dizendo que o Makhachev, se for campeão, não vai ser bom negócio para o UFC. Dan Lambert, simplesmente um dos líderes da American Top Team, Léo, já está decretando aqui que Islam Makhachev vai ser pífio. Mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Eu não acho que Makhachev será um grande atrativo, porque Makhachev é um pouco chato. Khabib teve o benefício de ficar um pouco melhor à medida que avançava. Veio Conor McGregor. Foi isso que fez de Khabib uma estrela, McGregor. Então, Makhachev não tem isso. Makhachev não parece ter a personalidade que Khabib desenvolveu para falar besteira. Khabib era uma grande estrela, mas a coisa com Conor McGregor o explodiu. Makhachev não tem isso. Makhachev é um pouco chato e numa boa. Eu concordo com o Dan Lambert, cara. Uma coisa é o Islam Makhachev ser um excepcional lutador, ter um estilo dominante no octógono de lutar. Concordo. Só que, Léo, a personalidade do Islam Makhachev é muito fraca. Não é aquele lutador vendável para o UFC. Ou ele se torna um campeão dominante muito atrativo, ou então vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. O próprio Charles do Bronx, antes ele era meio que visto assim, como um campeão que o pessoal ficava meio que em dúvida do que ele podia gerar, mas o estilo de luta dele fala por si só, fora o carisma. Mas o Islam Makhachev, sempre que ele aparece, até mesmo em entrevista, Léo, é meio chata realmente. Você vê que não sai muita coisa dali. Então, concordo com o Dan Lambert. Acho que o Islam Makhachev, sendo campeão, não vai ter tanto a oferecer para o UFC, principalmente em termos de dinheiro, Léo. Concordo também que essa parte de entretenimento aqui, em relação ao russo, vai ser meio complicado para o UFC trabalhar, porque ele é um cara muito mais recluso que o próprio Khabib, né? Não tem tantas rivalidades assim dentro do UFC mesmo, porque ele não se coloca para poder falar dos outros lutadores. Quando vai falar, fala uma vez ou outra. Então não tem assim uma rivalidade. Poderia ir muito pelo caminho do esporte aqui. Já viu outros campeões, enfim, outros lutadores mais populares, mas que tiveram pelo lado esportivo aqui, pelos nocautes impactantes, pelas finalizações impactantes que chamavam mais atenção. Mas o Makhachev, ele tem isso também, de ser um cara que é um bom jogo, é um cara que realmente pode ser campeão e pode ser dominante, só que também tem esse aspecto de não ser o cara que vai lá para poder dar show, né? Ele é um cara mais pragmático ali, mas extremamente eficiente. Aí, em termos, talvez, de popularidade, de ser um cara que vai vender muito ali, nessa categoria tão disputada que é o peso leve do UFC, talvez ele não seja a melhor das opções para o UFC nessa situação. Mas, enfim, pode ser que a maré mude também. Vai que, quando ele pega o cinturão, ele se transforma, ele começa a falar mais, é desafiado também, aí vai ter que dar uma resposta. Por enquanto, vendo esse cenário dele até chegar ao cinturão, imaginando esse histórico dele aqui, é difícil vê-lo atrativo aqui como campeão peso leve para o UFC.